Bom dia, gente. Agora são 11h30 da manhã do dia 20 de agosto. Eu falei aqui sobre o contexto geral, né, da legislação de trânsito. E agora eu vou comentar alguma coisa sobre a parte criminal para vocês aqui. Alguns crimes que costumam cair, né, em prova. Vamos lá. Os crimes, você precisa ter em mente quais são os crimes. Então, de uma forma genérica, você precisa saber que aquele crime existe. Você não precisa decorar todos, mas você precisa saber que se cair aquele crime na prova, você sabe que ele existe. Quais são os crimes? Crimes de trânsito, tá? Crimes de trânsito. Homicídio culposo na direção veicular. Praticar lesão corporal culposa na direção veicular. Deixar de prestar socorro. O condutor deixou de prestar socorro. Afastar do local do acidente para fugir de responsabilidade. Dirigir sob influência de álcool. Violar a suspensão ou proibição de obter habilitação para dirigir. Participar de corridas. Dirigir sem CNH gerando dano. Entregar a direção a não habilitado. Trafegar com velocidade incompatível para as escolas, aglomeração de pessoas, hospitais, embarque e desembarque. Alterar o local do acidente para induzir a erro policial. E dirigir sem CNH, gerando dano. Essa que eu já falei. Então esses são os crimes de trânsito. E para ser considerado crime de trânsito, gente, tem que ser ilícito praticado na direção de veículo automotor. Então tudo aquilo que foi praticado na direção do veículo automotor, né, os crimes eles são casos específicos na direção desses veículos, né? Nem tudo que é praticado na direção de veículo automotor vai ser crime. Algumas coisas vão ser só infração, né? Outras coisas vão ser tidas como crime, que foram as que eu li aqui para vocês. Mas tem que ser na direção de veículo automotor. Não pode ser na direção de bicicleta, por exemplo. Bicicleta não é um veículo automotor, né? Então, prestar atenção nisso daqui. Os crimes, para ser crime, tem que ser praticado na direção de veículo automotor, beleza? Isso cai em prova. Vamos comentar agora alguns crimes aqui. O homicídio culposo na direção de veículo automotor. Quais são os casos de aumento de pena de homicídio culposo? Não possuir CNH, praticar em faixa de pedestre ou calçada, deixar de prestar socorro, no exercício da atividade de transporte de passageiros. Então o cara trabalhava com transporte de passageiros, era uma atividade dele, é aumento de pena. E também, como nós todos sabemos, conduzir embriagado também aumenta bastante a pena. Então esses são os casos de aumento de pena no homicídio culposo. Costuma cobrar isso em prova. Para ser crime de trânsito, deve ter sido sem intenção e na direção de veículo automotor. Então, assim, se for um crime com intenção, intencional, ele vai ser enquadrado dentro do Código Penal, porque a pessoa teve realmente uma intenção de matar. Agora, para ser um acidente de trânsito, um crime cometido, né, geralmente na direção de veículo automotor, é sem intenção. E outra coisa interessante aqui, que o BPTran, ele falou alguns casos aqui em que é considerado acidente com vítima fatal. Segundo o BPTran, o acidente com vítima fatal é quando o óbito se deu no local do fato. Você chegou lá, a pessoa já estava morta. Quando também a pessoa foi socorrida, mas morreu logo que deu entrada no hospital. Então já chegou no hospital sem vida. Ou até o encerramento da ocorrência, você teve a notícia que foi confirmado o óbito. A pessoa foi socorrida, entrou no hospital, né, fizeram alguns procedimentos e você estava na ocorrência ainda, a ocorrência não se encerrou e você teve a informação de que a pessoa morreu. Então, nesses três casos, é acidente de trânsito com vítima fatal. Agora, praticar lesão corporal culposa. Quais são os aumentos de pena? Conduzir embriagado e se resultar lesão grave ou gravíssima. A lesão leve, ela é ferimentos superficiais, escoriações cutâneas e pequenos edemas. E existe também a lesão grave. A lesão grave é quando há risco de morte, como lesões que resultam em inconsciência. A pessoa ficou inconsciente. Você não sabe o que está acontecendo com ela. Ela ficou inconsciente. Pode ser algo muito grave, né? Então, lesões que resultam em inconsciência da vítima é lesão grave. Perda de membro ou parte
Perdeu um membro ou uma parte do membro, grave. Aceleração de parto e aborto, lesão grave. Fratura aparente ou exposta. A fratura, só pelo fato de ter tido fratura, já é lesão grave, né? Independente se ela foi aparente, ou seja, você só quebrou, mas não dá para ver que você quebrou, mas sabe que quebrou, ou o osso, ele colidiu aí a pele, né? Então a fratura exposta, é lesão grave. E a perda de massa encefálica, também é lesão grave. Então, o caso de aumento de pena é só se for lesão grave ou gravíssima. Lesão leve não é aumento de pena. Beleza? Deixar claro isso daí para vocês. Vamos lá, deixar de prestar socorro. Para ser enquadrado esse crime de deixar de prestar socorro, tem algumas coisas, exigências. Que o omissor seja o condutor. Então, quem deixou de prestar socorro foi o condutor. Não foi a pessoa que estava, o passageiro, foi o condutor. Que o condutor tenha se envolvido na ocorrência, de alguma forma. Então, o condutor ele tem que ser envolvido nessa ocorrência, né? Ele também que haja vítima, né? Nesse acidente aí tem que ter vítima. Que configure também crime, ainda que sua omissão seja suprida por terceiros ou se trate de morte instantânea ou lesões leves. Por exemplo, o condutor ele se omitiu, mas terceiros foram e socorreram. Ainda assim é crime. Ele deixou de prestar socorro. Ah, mas outras pessoas foram e socorreram. Não interessa. Não foi o condutor que socorreu, foram outras pessoas. Ah, mas a pessoa morreu no local na hora. Ele fugiu, deixou de prestar socorro, a pessoa morreu na hora. Não tinha como salvar ela. Não interessa. Mas ele omitiu. Ele deixou de prestar socorro, mesmo que morreu na hora, mas ele não prestou socorro. Ainda assim vai ser crime. Beleza? Vamos lá. Dirigir sob influência de álcool. A concentração de álcool para crime deve ser igual ou superior a 6 decigramas por litro de sangue. Olha, 6 decigramas por litro de sangue. Ou superior a 0,3 miligrama por litro de ar. Então é 6 decigramas por litro de sangue e superior a 0,3 miligrama por litro de ar. Há sinais também que indicam alteração da capacidade psicomotora. Quais são os meios legais de provar que a pessoa está embriagada? Meios legais de provar isso. É o teste de alcoolemia / toxicológico. Esse teste de alcoolemia ele vai provar. E o toxicológico vai provar se ela está com efeito de substância entorpecente. Também, fora esse teste de alcoolemia, também é feito um exame clínico, que é uma avaliação pelos médicos. Também perícias. Meio legal de provar vídeos. Prova testemunhal também é um meio legal de provar. Também o laudo de constatação da alteração da capacidade psicomotora, que é o LCA-CP. Esse laudo, gente, é importante preencher ele, principalmente se não for feito o teste de alcoolemia, que vai ser o meio oficial de provar que a pessoa estava embriagada. Mas nem todo o valor que for aferido pelo teste de alcoolemia, ele vai ser crime, não. Tem algumas faixas aqui específicas. Quando o valor for de 0,0 miligrama por litro a 0,04 miligrama por litro, ele está dentro da margem de tolerância. Não será adotada nenhuma medida administrativa. Nesse caso, a pessoa não cometeu crime nem infração. Se tiver lá, a máquina deu 0,0 a 0,04, a pessoa vai ser liberada. Tá? Regra geral, libera a pessoa. Mas há casos também que, mesmo dentro dessa faixa, a pessoa pode ser submetida a certas medidas administrativas e penalidades se ela demonstrar alteração da capacidade psicomotora. O aparelho estava dentro dessa faixa, mas ela está demonstrando bastante alteração da capacidade psicomotora, que é uma fala alterada, com dificuldade de equilíbrio, junto com outros 2 sinais. Aí sim, o agente ele deve confeccionar o laudo de constatação da alteração da capacidade psicomotora, que é o LCA-CP. Ele vai lavrar o AIT e tomar medidas administrativas pertinentes, né? Que é o recolhimento da CNH e a retenção do veículo.
e também a medidas penais cabíveis se couber. Mas regra geral é liberado. Liberado porque de 0,0 a 0,04 não tem, está dentro da margem de tolerância. Em princípio não tá cometendo nenhuma infração e nem crime. Agora, mediu lá no teste de alcoolemia e deu de 0,05 a 0,33 mg por litro, está caracterizada a infração de trânsito. Aí nesse caso você tem que fazer a AIT, que é o auto de infração. Você vai reter o veículo até apresentar um condutor habilitado. Então você vai reter esse veículo até que essa pessoa que foi penalizada ali apresente o condutor para conduzir esse veículo. Você também vai recolher a CNH, porque nesse caso vai dar entrada ao processo de suspensão. Então você vai fazer a AIT, reter o veículo para condutor habilitado e recolher a CNH para dar entrada ao processo de suspensão, de 0,05 a 0,33, tá, gente? É só infração de trânsito, não é crime nesse caso. Para ser considerado crime, tem que ser superior a 0,33, ou seja, de 0,34 para cima. Nesse caso, é crime e infração de trânsito. Aí você vai ter que encaminhar para o DPJ, você vai confeccionar o boletim de ocorrência, fazer o AIT, recolher a CNH e fazer a remoção do veículo. Vamos lá, o teste de etilômetro será obrigatório quando no acidente de trânsito houver vítimas. Sem vítimas, mas um dos condutores envolvidos solicitar, houver indício de consumo de álcool, alteração da capacidade psicomotora e também nas abordagens da lei seca. Então tem alguns casos que é obrigatório o uso do etilômetro, que é o teste que faz o teste de alcoolemia. Alguns casos não são obrigatórios, mas tem alguns que vai ser obrigado a usar. E quais são esses casos que é obrigado a usar? Que o agente, a autoridade de trânsito, tem que usar o etilômetro. É quando o acidente tiver vítima. Você foi no local que o acidente tem vítima, você tem que usar o etilômetro. Ah, mas eu fui no acidente que não tem vítima. Beleza. Quando não tem vítima, não é obrigado a usar. Mas se um dos condutores pedir, solicitar, aí você tem que usar. E vai usar em todo mundo. Você tem que ser imparcial. Você vai usar em todo mundo. Agora também outro caso que você tem que usar quando tiver indício de consumo de álcool. Você chegou e a pessoa parece estar embriagada, ou você sentiu o cheiro de álcool. Há indício de que de algum condutor consumiu álcool. Você tem que usar o etilômetro. E também na alteração da capacidade psicomotora. Você viu que a pessoa, a capacidade dela psicomotora está alterada. Né? Ela não fala direito, não consegue se equilibrar, as roupas estão bagunçadas, né? Você vê que tem alguma coisa estranha, você vai usar o etilômetro. E também nas abordagens da lei seca. Então nesses casos é obrigatório usar o etilômetro. Na recusa de soprar o bafômetro, que às vezes tem gente que dá uma de valente e não quer, né, produzir até prova contra si mesmo, né, quer dar uma de esperto, na verdade. Então quando ele se recusar a soprar o bafômetro, é dada uma multa por recusar fazer o teste. Então essa multa ela só é dada se ele não houver alteração da capacidade psicomotora. Ah, você olhou, ele não está alterada a capacidade psicomotora dele. Ele não quis soprar o bafômetro, multa por recusar fazer o teste. Ah, mas tem alteração da capacidade psicomotora, ele recusou e ele está alterado. Aí a multa vai ser por embriaguez. Não vai ser mais multa por recusar. Vai ser você vai fazer a multa por embriaguez. Mesmo que ele se recusou, mas ele tem essa alteração da capacidade psicomotora, você vai fazer essa multa por embriaguez, você vai fazer o laudo de constatação de alteração da capacidade psicomotora, você vai preencher aquele laudo todinho, você vai fazer o boletim de ocorrência, a CNH dele vai ser suspensa por 12 meses e você vai conduzir ele ao DPJ, beleza? Vamos lá, o que é mais interessante aqui para falar com vocês. Quando trafegar com crime de trafegar com velocidade incompatível próximo a escolas, aglomeração de pessoas, hospitais, embarque e desembarque. Nesse caso, não é necessário medir a velocidade do veículo, é suficiente a análise do caso concreto. Antigamente, era necessário medir, mas houve uma alteração disso daqui. Então, o caso vai ser analisado de modo à parte, né, através de prova testemunhal, né,
através de verificar a situação do veículo, verificar a situação do condutor, e através da análise desse caso concreto, vai ser confirmado que a pessoa estava trafegando com velocidade incompatível próximo a escolas, aglomeração de pessoas, hospitais, embarque e desembarque. Beleza? Então não é necessário medir a velocidade do veículo para se constatar esse crime. E alterar o local do acidente para induzir a erro policial. Então, esse crime aqui pode ser feito por terceiros ou alguns envolvidos nessa ocorrência. Então, quando alguém tenta dificultar a investigação alterando o local de crime, é conhecido também como estado de lugar. Eu alterei alguma coisa no local. Local fala de quê? De lugar. Então é estado de lugar. Quando a pessoa foi e retirou vestígios. Se ela retirou vestígio, ela estava mexendo em quê? Em coisas que estavam no lugar. Então, quando a pessoa retira vestígios, ele está falando de estado de coisa. E também, a pessoa quer dificultar a investigação fazendo alguém se passar pelo condutor. Quando eu falo de alguém, eu estou falando de pessoa. Então, quando alguém quer se passar pelo condutor, eu estou falando de estado de pessoa. Então, é importante você saber diferenciar aí estado de lugar, que é alterar o local de crime, lugar, local. Estado de coisa, que é retirar vestígios, você está mexendo em coisas. E estado de pessoa é quando alguém quer se fazer passar pelo condutor, para enganar ou induzir a erro policial, beleza? Acidente de trânsito é o evento não intencional, eu já falei isso antes, sem intenção de acontecer, com dano a veículo, carga, lesão a pessoas, animais, e envolve pelo menos um veículo motorizado ou não. Então, para ser acidente de trânsito, ele pode ser um veículo motorizado ou não. Quer ver exemplo? Ciclista atropela pedestre, cavalo não conduzido atinge pedestre, um galho de árvore cai sobre uma bicicleta estacionada. Então, acidente de trânsito. O que é diferente de ser crime de trânsito. O crime de trânsito só é praticado na direção de veículo, automotor. Então, crime de trânsito é a direção de veículo que tem motor, automóvel. O comparecimento da autoridade de trânsito é obrigatório nos acidentes com vítima e nos casos em que o veículo não se locomove. Então, quando que a autoridade de trânsito tem que ir no local do acidente? Quando tiver vítima e nos casos que o veículo não se locomover sozinho. Então, aí a autoridade de trânsito tem que ir no local. Nos demais casos, as partes envolvidas vão se retirar do local e vão confeccionar o boletim, nas unidades. Eles vão até as unidades confeccionar o boletim. Agora, quando tiver vítima e o veículo não se locomover, a autoridade de trânsito tem que ir no local do acidente. E nesses casos, com vítima, o boletim de atendimento é feito na hora do fato. Então, os policiais vão fazer o boletim de atendimento na hora, quando houver vítima. E nos casos que não tem vítima, o prazo é de até 3 dias úteis, excluindo o primeiro dia e incluindo o último. Os agentes de autoridade de trânsito envolvidos no registro do boletim de atendimento, eles não podem ficar no interior da viatura durante os procedimentos de registro da ocorrência. Então, foi para uma ocorrência de acidente de trânsito. Os policiais não podem ficar ali dentro da viatura, não. Eles têm que sair da viatura para avaliar a situação. Mas se tiver necessidade da permanência na viatura, apenas uma autoridade vai poder ficar dentro da viatura. Um agente vai poder ficar dentro da viatura. E os demais eles têm que fazer a segurança do local e estar atento ao ambiente e às pessoas. Beleza? Agora, para finalizar aqui, gente, quais são os procedimentos no local do acidente? São procedimentos básicos. Se você entender todos eles, você vai saber tanto responder acidentes com vítima, sem vítima, com vítima fatal. É tranquilo. Geralmente é o mesmo procedimento com uma observação ou outra a mais. Beleza? Qual o primeiro procedimento no local de acidente? Você vai sinalizar a via, a fim de evitar novos acidentes. Você chegou no local, você sinaliza. Coloca os cones, sinaliza devidamente. O segundo procedimento, verificar se houve vítimas ou não. Ah, teve vítima. Você vai providenciar socorro junto ao SAMU ou o corpo de bombeiro. Você vai avisar o CIOD vai enviar. Terceiro procedimento, você vai fotografar o veículo e o local de acidente e descrever antes de mudar a posição dos veículos, para que haja maior fluidez no trânsito e segurança do usuário da via. Você chegou no local,
os carros estão no meio da via, né? E desse caso aqui dos carros no meio da via, a vítima ela não foi fatal, foi vítima parcial ou sem vítima. Antes de mudar a posição dos veículos, você vai fotografar, você vai fazer esse registro, né? Porque tudo isso vai ser importante depois, na hora de confeccionar a ocorrência e até mesmo no caso de se uma das partes for entrar, né, em juízo, até mesmo na hora de o juiz tomar uma decisão. Então você fotografa, registra o local dos veículos, registra tudo certinho e depois você tira os veículos para que o trânsito ele tenha maior fluidez, beleza? Segurança do usuário da via. No caso de vítima com óbito, em regra você não vai poder mexer até a chegada da perícia. Com a vítima com óbito, você vai acionar a perícia da Polícia Civil, né? Você vai sinalizar a via, né? Você vai providenciar tudo isso daí. E aí, até a perícia chegar. Quando a perícia chegar, eles que vão tomar à frente essa parte aí, né? Dos veículos. Eles vão ser responsáveis, né? Pela toda investigação em veicular, né? Analisar os corpos, né? Os vestígios, beleza? Então, quando tiver vítima fatal com óbito, geralmente você não vai mexer no estado das coisas, não. A perícia vai ser responsável por isso daí. Depois, você vai solicitar a documentação das pessoas consultadas nos sistemas. Vai fazer o exame de teste de etilômetro, tá? No acidente, principalmente no acidente com vítima. Você tem a obrigação de fazer o exame de teste de etilômetro, igual já foi dito. E você vai colher as declarações dos condutores, vítimas e testemunhas. Se foi alguém hospitalizado, você vai até o hospital para colher essas informações e também fazer o exame do etilômetro, se possível, né? Se algum dos condutores for internado da entrada do hospital, você vai até lá, colher os dados, ver a situação e o estado dele também e fazer esses testes, se possível. Depois você vai orientar as vítimas sobre necessidade de representação para providências penais, porque para representar penalmente, eles têm que ser encaminhados ao DPJ. E esse comparecimento ao DPJ pode ser no momento da ocorrência, ou eles podem também fazer depois, e ao DPJ depois, que eles têm um prazo aí de decadência de 6 meses. Esse prazo é de 6 meses. Então, durante esse prazo, eles podem ir no DPJ para representar, né? Fazer um boletim lá no DPJ para que seja dada entrada, né, no juízo. E também você vai aplicar as penalidades e medidas administrativas e depois liberar os veículos a pessoas indicadas, caso esses veículos não fossem removidos. Caso algum veículo permaneça na via sem que haja um responsável por ele, você vai recolher esse veículo ao pátio, credenciado junto ao Detran, registrando tudo, e tudo vai ser registrado. Depois disso, você vai orientar os condutores acerca do prazo, da forma e do local para retirada do boletim de acidente de trânsito. O prazo geralmente é 3 dias úteis, tá? Para retirar o boletim. Eles vão se dirigir ao batalhão, ou eles podem retirar também pelo site. E por último, você vai até a sua unidade e você vai digitar o boletim de atendimento de trânsito. Ali no local do acidente, você preencheu um rascunho. É um papel que você foi preenchendo, que lá é um rascunho, é obrigatório o preenchimento desse rascunho, para que você não perca informações. Mas esse boletim, ele só vai ter validade quando ele for digitado, né? Então você vai até a sua unidade e vai digitar esse boletim de atendimento de trânsito, beleza? Por último é isso daí. E agora só algumas observações aqui, importantes também que caem em prova, é que nas operações de fiscalização de trânsito, não se deve fiscalizar simultaneamente veículos em número superior aos agentes. Então você vai olhar essa quantidade de agentes e você vai saber distribuir corretamente, né, para que você não exponha a sua segurança, né? Sendo um militar exclusivo na segurança da operação, então você vai botar um militar. A regra é, você coloca um militar exclusivo para a segurança da operação. Esse militar que for exclusivo, ele não vai participar da fiscalização do trânsito. E de preferência, ele não pode ser o comandante da operação, porque ele vai ficar exclusivo para a segurança, ele vai observar tudo à volta, ele não vai se dispersar com nada. Então um militar, durante essa fiscalização de trânsito, vai ficar exclusivo para a segurança. E os outros 2 vão fazer a abordagem do veículo. Então, nós estamos vendo aqui que para
ser abordado o veículo, tem que ter no mínimo dois militares para fazer a abordagem do veículo e um na segurança. Então, no mínimo 3 militares. Então, você começa a calcular aí, com a quantidade de militares que você tiver na sua operação de fiscalização, quantos veículos você vai poder abordar simultaneamente. Então, se você tiver poucos militares, você não vai ficar podendo abordar simultaneamente muitos veículos, senão você vai expor a segurança dos seus agentes. Você tem que posicionar-se também ao lado da coluna esquerda do veículo, fora da linha de tiro. De preferência, se posiciona ao lado da coluna esquerda do veículo. A coluna esquerda está falando da coluna do motorista. Então você vai se posicionar atrás, ali, né, a parte de trás da coluna esquerda do motorista. Então você está se colocando fora da linha de tiro. Ali fica até difícil, se o motorista for querer reagir contra você, disparar uma arma, alguma coisa, você dificulta para ele. E você aumenta a sua segurança. Você também vai disponibilizar as viaturas de maneira segura para dificultar as fugas, né? A maneira que separa as viaturas vai ser uma maneira que você vai olhar estrategicamente, já prevendo alguma fuga. Então você vai dificultar que haja fuga. Você vai verificar toda a documentação do chassi, você vai verificar tudo. Numa fiscalização de trânsito, você olha tudo, minuciosamente, tá, gente? Você não vai olhar só um dado e liberar, não. A fiscalização é feita para se verificar tudo. Deve-se usar instrumentos de menor potencial ofensivo. Os objetivos da fiscalização de trânsito é proteger os usuários das vias, coibir ou minimizar infrações de trânsito e facilitar e otimizar a fiscalização do trânsito. Então, o objetivo aí é proteger os usuários das vias, tá? É proteger a vida, proteger as pessoas. Há algumas tecnologias que o BPTran utiliza nessas fiscalizações, que costuma ser cobrado em prova também. Porque a tecnologia ela veio para ajudar, para facilitar. E algumas delas, gente, é o painel de mensagem variável móvel. Esse painel é aquele painel luminoso, né? Você consegue carregar ele, né? Você consegue carregar ele, puxando ele, né? Ele é móvel, né? Porque ele é carregável, né? Não carregável na mão, mas um veículo consegue puxar ele e levar para vários locais diferentes. Então você consegue passar uma mensagem às pessoas, a mensagem que você quer passar através desse painel. Várias pessoas conseguem ver essa mensagem. Então é painel de mensagem variável móvel. Ele facilita para passar a mensagem às pessoas no local. Também tem o etilômetro de aferição passivo. Esse etilômetro ele vai medir a concentração, né, de álcool e rapidamente. É um teste rápido que é feito, preciso. Esse etilômetro ele é portátil. Tem o controlador de velocidade portátil, fotoeletrônico com leitor de placa. Esse controlador de velocidade portátil, ele fiscaliza várias ruas e verifica também veículos no banco de dados, como veículos roubados, etc. Então, esse controlador de velocidade portátil, ele vai ler a placa, ele vai fiscalizar e vai puxar no banco de dados se o veículo está roubado, né? Ele vai olhar se tem alguma restrição naquele veículo e ele consegue verificar um ambiente amplo. Então ele veio para facilitar. Tem também o radar estático ou portátil. Esse radar estático portátil ele vai ler a placa e a velocidade. E o interessante é que ele consegue ler até a distância de 1 km. Então é longe, ele consegue pegar o veículo mesmo à distância. Esse radar estático portátil ele vai conseguir ler tanto a placa quanto a velocidade do veículo. Tem também os drones. Os drones eles são interessantes, que eles são feitos para registrar, né, e acompanhar as fiscalizações, para depois ser feita uma análise do que pode ser melhorado, até mesmo para obter informações, né, para você fazer uma estratégia, da onde você vai enviar os policiais, quais os locais onde vai ser enviados os policiais. Então, assim, os drones eles veio para facilitar muito o serviço. E o talonário eletrônico, que agora está sendo implantado, né, através do sistema lá conhecido como radar, né, que vai facilitar. As multas não vão ser mais feitas em bloquinhos de papel. Tudo vai ser feito de forma eletrônica e rápida. Vai ser bem prático. Vai facilitar muito o serviço. Então nós vamos acabar com essa burocracia do papel. Então veio facilitar também. Então todas essas são tecnologias que o BPTran utiliza para facilitar na fiscalização. Interessante também, gente, tem uma lei que a partir do dia 21/10/2016 ficou proibida a utilização em veículos de qualquer espécie de equipamento que produza som audível pelo lado externo, independente do volume ou frequência. Então, os veículos não podem mais andar com som
em que se ouça do lado externo. Porque se ouvir um som do lado externo e alguém se sentir incomodado com isso, isso aí é passivo de multa. Se isso perturbar o sossego público, isso é passivo de multa. E a infração por isso, a infração é conduzir veículos com característica alterada. É o artigo 230, é uma infração grave. Então, a partir do dia 21/10/2016, ficou proibida a utilização em veículos de qualquer espécie de som que se produza som audível pelo lado externo. O som tem que ser pelo lado interno do veículo, somente a pessoa que está lá dentro ouvir. Se está incomodando alguém que está do lado de fora, é passivo de multa. Tá? Os veículos também de transporte escolares, para eles funcionarem, eles têm que portar o termo de autorização emitido pelo Detran, a credencial de condutor e a credencial de acompanhante. Beleza? E também, para os requisitos para conduzir veículo de transporte escolar, tem que ser maior de 21 anos, habilitado na categoria D, não ter cometido infração gravíssima, grave ou média e aprovado em curso especializado. Beleza? E aqui, só para finalizar, algo interessante que eu não comentei antes, é que há locais que são locais privados, que a autoridade de trânsito ela não vai poder agir totalmente sobre esses locais. A autoridade de trânsito ela vai poder confeccionar o boletim nesses locais privados, se eles forem acionados, mas as medidas administrativas nem sempre elas vão poder ser feitas nesses locais privados, tá? Mas os crimes, quando for casos de crime de trânsito, eles têm que ser feitos, mesmo sendo local privado, tá? Os crimes de trânsito eles são obrigatórios de ser feitos em locais privados. Agora, nos locais que são privados, são locais privados e de circulação privada, se for acionada uma autoridade de trânsito, ele vai poder fazer o boletim, registrar o caso, mas nem sempre vai poder tomar todas as medidas administrativas, tá? Porque por causa da impossibilidade de definição de qual órgão que tinha circunscrição sobre essa via, tá, gente? Então entender isso daí. É isso aí, o mais importante eu acho que eu falei com vocês, que Deus possa abençoar vocês aí, que todos possam alcançar aí a média para ser aprovado, no mínimo a média para ser aprovado, né? Espero que todos alcancem o máximo, mas sendo aprovado aí, alcançando a média, e isso aí já acho que já satisfaz, né? O que nós queremos realmente acabar logo esse curso, se formar, receber essa divisa de sargento, muito merecida por todos vocês, né? Por todos nós. Deus abençoe a vida de vocês, estamos juntos. Meu nome é Eduardo Biasi, desculpa qualquer coisa, qualquer erro, desculpa qualquer coisa, a matéria é extensa, é muito grande, é cansativa mesmo. E eu tentei fazer de tudo para ajudar, tá, amigos? Vocês podem contar comigo aí, o que tiver a minha altura aí, eu vou fazer para ajudar. Deus abençoe a vida de vocês, hein?